Fala, turma aí do sexto ano, tudo bem? Nós vamos continuar os nossos estudos sobre os Hebreus. Vamos abrir aí o livro na página 30, hein, gente? Vamos lá continuar? Em meio a tantas migrações e conflitos, era muito difícil manter o povo unido e ainda garantir a sobrevivência da cultura hebraica, frente à influência de tantos outros povos com os quais os hebreus se relacionavam. Então aí está falando aí, ó, que era muito difícil de manter o povo muito unido, porque o povo hebreu, eles tinham contato com outros povos também, tá? Então isso dificultava um pouquinho para se organizar a sociedade para manter ali o povo unido. A própria unidade do povo e sua existência correram sérios riscos diante do efeito desagregador das influências estrangeiras. Lembre-se de que a religião monoteísta nasceu da necessidade de se criar um elemento diferenciador que garantisse a individualidade da cultura e do próprio povo hebreu mediante tantas influências. Então, enquanto os outros povos tinham aquela ideia de se ter vários deuses, aqui o povo hebreu ele quis seguir uma linha totalmente diferente, que era de ter uma religião monoteísta. Isso era uma forma de tentar manter o povo ainda mais unido e concentrado de se viver na Terra Prometida, né, que nós vimos aí que eles tiveram que se deslocarem para chegar nessa Terra Prometida, para viver de uma maneira mais pacífica. Nesse contexto, surgiu também a ideia de povo escolhido, isto é, os hebreus, por serem os únicos a acreditarem no Deus considerado por eles verdadeiro. Seriam os únicos a serem salvos no dia do juízo final, quando ocorreria o julgamento da humanidade e todo o mal seria banido. Então é interessante, né, porque o povo hebreu é considerado aí como um povo escolhido por Deus, para que diante da crença desse povo hebreu em relação ao verdadeiro Deus, Deus concederia a vida eterna para eles, tá? Então isso é muito interessante aí, que quando eles seguem rumo à Terra Prometida, eles são escolhidos por Deus para viverem de forma eternamente do lado deles, né? Do lado de Deus aí. Então é muito interessante aí que o povo hebreu é um povo escolhido por Deus e por eles acreditarem nesse Deus verdadeiro, Deus concederia a vida eterna. Ao chegarem à Palestina, os hebreus encontraram outros povos vivendo na região e decidiram lutar pelo território. Olha só que interessante. Com o objetivo de organizarem melhor e reconquistar o território, os hebreus passaram a ser governados por líderes militares denominados juízes. Então aí eles vão encontrar outros povos vivendo na região da Palestina, tá? E é interessante que na região da Palestina, na época, tem um nome de Canaã, né, gente? Que é a Terra Prometida. Hoje, que é a Palestina. E é interessante a gente notar o seguinte, que existiam outros povos que viviam naquela mesma região. Então eles tiveram que conviver com isso, tá? E eles tiveram que se organizar para reconquistar esse território. Só que os hebreus eles passaram a ser governados por líderes militares, que tinham o nome de juízes. Dentre os juízes, o mais lembrado é Sansão. De acordo com as narrativas sagradas da Bíblia, Sansão era um homem extremamente forte, porém sua força tinha origem em seus longos cabelos. Olha só que legal aí, né? Então Sansão era um grande líder militar, que tinha o nome de juiz, e segundo aí a história da Bíblia, Sansão era muito forte e tinha força nos cabelos, tá? Com as contínuas lutas pela posse dos territórios às margens do Rio Jordão, os hebreus sentiram a necessidade de um governo mais forte e centralizado para conduzi-los. A monarquia foi instituída e o primeiro homem escolhido para preencher essa função foi Saul. Então aí, ó, os hebreus tinham a necessidade de um governo mais forte. E aí eles criaram aí, no caso, a monarquia, e quem foi o primeiro rei foi Saul, tá? O governo de Saul foi marcado por sérias derrotas militares promovidas pelos filisteus, o que o teria levado ao suicídio. Então aí, né, o governo de Saul aí teve sérios problemas porque os hebreus perderam muitas guerras para um povo chamado filisteu. Os filisteus, eles eram os inimigos mortais dos hebreus, tá, gente?
Depois que Saul aí se suicidou, entrou o substituto, tá? Ele foi substituído por Davi, o qual foi sucedido por seu filho Salomão, tá? Então, Davi, né, ficou no lugar do Saul, o qual foi sucedido por seu filho Salomão. Esse foi considerado o maior de todos os reis hebreus e foi o último da monarquia unificada. Então, Salomão marcou e muito aí a história dos hebreus. Esse monarca tem sido descrito pela tradição hebraica como um dos mais sábios e esclarecidos governantes de toda a história. Aqui em cima a gente tem aqui uma cena do filme Sansão e Dalila, de 1949, que mostra claramente o exato momento aí, tá? Que Dalila fica apaixonado por Sansão e ela era uma filisteia, tá? Ela era do povo filisteu, que era inimigo do povo hebreu, tá? Uma filisteia que ordenou que o cabelo de Sansão fosse cortado, retirando assim as suas forças. Assim, o Sansão ele foi escravizado pelos filisteus. Olha só que interessante aí detalhes da história que é contada também na Bíblia, tá? Aqui embaixo tem uma outra história também entre hebreus e filisteus. Olha só que bacana, ó. De acordo com a tradição hebraica, Davi, um pastor de ovelhas, magro e fraco, teria desafiado o mais forte guerreiro filisteu, chamado o gigante Golias. Lembra da história Davi e Golias? Para uma luta até a morte. Nesse duelo, os combatentes poderiam usar quaisquer armas, e Davi matou Golias usando apenas uma tira de couro que, quando girada rapidamente, lançava uma pedra a grande distância. Então aí, o Davi venceu Golias com uma tira de couro com uma pedra dentro. Ele rodou, mandou a pedra na maior velocidade e acertou a cabeça do Golias, que morreu, tá, gente? Continuando aí, na sociedade da época monárquica, os camponeses, pastores e escravos formavam a maior parte da população e eram submetidos a vários tributos, trabalhos obrigatórios e ao serviço militar. Olha aqui para vocês verem, ó, camponeses, pastores e escravos. Eles tinham que trabalhar de forma forçada, tá? Eles também eram guerreiros, e eles tinham que pagar tributos, eles tinham que pagar impostos, tá, gente? A elite da sociedade era formada por proprietários de terras, sacerdotes e pela família real. Qual era a classe mais alta aí dessa época aí dos hebreus aí, ó? Presta atenção, na época da monarquia dos hebreus. Tinha os proprietários das terras, que davam as terras para os escravos, pastores e camponeses trabalharem, né, de maneira forçada. Então nós tínhamos aí a elite formada por proprietários de terras, sacerdotes e a família real, a família do rei. E o rei lá em cima, né, gente? A gente não pode esquecer que o rei ficava no topo da pirâmide. Os dois reinos dos hebreus, olha só que interessante, dá pra gente notar aqui o seguinte, ó. A gente tá vendo aqui, em verde, é o reino de Judá, tá? E aqui essa partezinha aqui, ó, de cima, é o reino de Israel. Tá vendo que passava aqui, ó, o Mar Morto, aqui, ó, tá vendo? Jerusalém, Samaria. Tá vendo, gente, como é que era dividido os reinos dos hebreus aí? Então vamos lá. Continuando. Durante o governo de Salomão, graças ao desenvolvimento do comércio com a Fenícia, a economia prosperou e foram realizados grandes investimentos em obras de infraestrutura e de embelezamento da capital do reino, Jerusalém. Então, com o governo do Salomão, eles se desenvolveram principalmente no comércio com os fenícios, e daí eles começaram a investir de uma maneira incrível, né, diante daí do reino dos hebreus. E principalmente eles melhoraram a infraestrutura e deixaram a cidade de Jerusalém ainda mais linda, tá? Que é a capital do reino dos hebreus. Uma construção que merece destaque é o Templo de Salomão, onde teria sido colocada a Arca da Aliança, que é um cofre onde estão guardadas as tábuas da lei. O que seriam as tábuas da lei? As tábuas dos 10 mandamentos, tá? Para os hebreus, a arca simbolizava sua aliança com Deus Javé durante o tempo em que permaneceram no deserto, ou seja, durante o êxodo.
Para conseguir arcar com os gastos da monarquia, Salomão teve que aumentar os impostos cobrados e colocou camponeses e pastores para trabalhar nas obras de sua administração. Então, olha só, gente, para o Salomão conseguir arcar com os gastos da monarquia, ele começou a aumentar os impostos, ficaram ainda mais caros para que camponeses e pastores pudessem pagar por esses impostos para trabalhar nas terras, tá? E principalmente na administração, né, das obras da administração de Salomão. A cada 3 meses, 30 mil hebreus eram recrutados e mandados à Fenícia para trabalhar a fim de pagar as dívidas contraídas pelo rei hebreu com esses povos vizinhos. Então, aí, a cada 3 meses, 30 mil hebreus eram levados até a Fenícia para trabalhar lá junto com os fenícios, porque isso faria com que as dívidas que o rei Salomão tinha com esses povos seriam pagas, tá? Então, olha só que curioso, não era o rei que pagava, não. Quem pagava, nesse caso, eram os 30 mil hebreus que estavam indo na Fenícia, tá? A extravagância e opressão de Salomão produziram um intenso descontentamento. Em 1922 a.C., Salomão morreu, e as 10 tribos do norte se rebelaram e se recusaram a seguir seu filho Reoboão. Então, separaram-se e fundaram um reino. À parte, o reino de Israel, com a capital em Siquém e mais tarde em Samaria. Então aí, devido aí à extravagância, né, então o Salomão, ele gastava muito dinheiro com a monarquia, o povo começou a ficar descontente com Salomão. E aí, depois que o Salomão morreu, as tribos do norte, né, que eram os povos que habitavam até ali, vão se recusar a seguir o seu filho Reobão. O Reobão era o filho do Salomão, e aí a gente consegue perceber o seguinte, que os reinos vão se separar, e aí a gente vai ver aí, as 2 tribos do sul também proclamaram sua independência, criando um novo reino, o reino de Judá, com a capital de Jerusalém. A partir de então, os hebreus não se mantiveram ligados ao reino de Judá. Passaram a ser denominados judeus, por causa do reino de Judá, tá? Essa divisão do povo hebreu em 2 reinos ficou conhecida como cisma, tá? Então aí nós estamos vendo que as tribos do sul, tá, mostraram a independência aí, criaram um novo reino chamado Reino de Judá, com a capital de Jerusalém. A partir de então, esses hebreus que viviam no reino de Judá passaram a ser denominados de judeus, tá, gente? Então, os hebreus que começaram a viver no reino de Judá começaram a ser chamados de judeus. E essa divisão do povo hebreu aí em 2 reinos ficou sendo chamado de cisma, tá? É o que nós estamos vendo aqui, né? Aqui a divisão, aqui como é que é feita. Então, nós temos os reinos do norte e do sul. Então, aqui o reino de Judá, aqui os hebreus que vivem aqui começaram a ser denominados de judeus, tá? Passados mais de 200 anos, o reino de Israel foi denominado pelos assírios. A população hebraica da região acabou se dispersando e o seu destino até hoje é discutido pelos historiadores. Desde então, tais tribos ficaram conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. O reino de Judá, mais pobre e mais isolado, manteve-se independente por mais tempo, mas em 586 a.C. foi destruído pelos caldeus, sob o comando de Nabucodonosor. Jerusalém foi saqueada e incendiada, a maioria da população foi levada cativa para a Babilônia, fato denominado cativeiro da Babilônia. Então aí está comentando que o reino de Judá era mais pobre e mais distante, e o reino de Judá foi destruído pelos caldeus, que eram governados aí por esse comandante aí chamado Nabucodonosor, tá? A Jerusalém, ela foi saqueada, ela foi incendiada, foi destruída, tá? E a maioria da população foi levada para a Babilônia, e esse fato recebeu o nome de... Só um minutinho aqui que eu perdi, tá, gente? Recebeu o nome de cativeiro da Babilônia, tá, gente? Então isso aí é muito importante.